dia, boa tarde, boa noite a todos que terão contato com esta palavra. Privilégio mais uma vez, hoje, dia 21 de abril, do ano de 2021, em plena pandemia ainda, com alguns sinais, com algumas expectativas positivas, E é um tempo óbvio, sempre é e sempre será um tempo para refletirmos, sobre a nossa vida, sobre a nossa caminhada. Lendo artigos, eu gosto muito de leitura nesses dias aqui, eu pude me defrontar com um texto da poetisa maravilhosa, fantástica, descoberta seus poemas já tardiamente, Cora Coralina, não é o nome verdadeiro dela, é o nome artístico dela. E numa dessas frases que ela, de uma maneira muito inteligente, colocou em seus poemas, em suas poesias, encontra-se que a vida é comparada a muitas coisas, E o que ela diz é o seguinte, que o que vale na vida não é o ponto de partida, ou seja, não é de onde você saiu, mas sim é a caminhada como você faz. Caminhando e semeando, no fim, você terá o que colher. Ou seja, ligando com o tema que nós trabalhamos domingo na igreja, onde somos desafiados a continuarmos, a lançar as sementes, a olhar para a vida dentro dessa expectativa, e uma expectativa positiva, porque o que nós recebemos do Senhor, o que temos passado para os nossos filhos, é exatamente essa concepção verdadeira dessa semente que, quando cai em terreno fértil e brota no coração e na mente das pessoas, ela produz transformações. E, portanto, a vida é uma caminhada longa, muitas vezes, e que precisa ser feita de uma maneira muito tranquila. O Evangelho de Lucas, um texto muito conhecido, que nos fala de caminhada, é o texto dos discípulos lá de Emaús. Emaús, uma cidade perto de Jerusalém, e que, com certeza, aqueles dois discípulos, Cleófas e outro, já haviam percorrido muitas vezes, Algumas delas na expectativa de muita esperança, algumas delas na expectativa de transformações, e em outros momentos, como agora registrado pelo evangelista Lucas, no momento de frustração. E assim diz então no capítulo 24 do Evangelho de Lucas, 13 a 15. E eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia, que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús, e iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, dialogando, o mesmo Jesus se aproximou e caminhava com eles. Então, muitas vezes nós ouvimos expressões que a vida é um jogo de cartas marcadas, como se fosse um jogo onde o destino, a casualidade entrega as cartas, mas somos nós que decidimos o que fazer com elas. Ora, nós, como povo de Deus, acreditamos não nesse destino fatídico que é vamos dizer assim, uma incógnita, mas a nossa vida, quando depositada aos pés do Senhor, ela já tem realmente traçado nesta caminhada o seu início, o seu meio e o seu fim. E nós sabemos, óbvio, o que pode acontecer quando nós nos desviamos desses propósitos e quando mantemos os nossos propósitos. O caminho para aqueles homens era o mesmo, muito conhecido. Ora, só que neste momento, quando voltam de Jerusalém para a sua cidade, para Emaús, tudo estava sendo feito de uma outra forma. Os horizontes
que a princípio ou anteriormente eram claros, né, não se mostravam difíceis, se mostravam muito esperançosos, agora se mostram difíceis, né? Esse caminho se mostra inseguro, esse caminho se mostra desprovido daquela luz que eles acreditavam ter encontrado, né? Ora, quando alguém anda na sua caminhada pela escuridão, né, ou na escuridão, a chance de tropeçar, a chance de cair é muito grande, né? Quando se tem a luz para poder enxergar onde os nossos pés são colocados, os passos se tornam firmes, né? E caminhando, né? E de uma forma muito mais segura. Essa frase, né? Essa expectativa faz com que nós nos lembremos, né? Lá do Salmo 119, né? O que diz que lâmpada para os meus pés, né? É a tua palavra e luz, né? Para o meu caminho, né? Salmo 119, lá no versículo 105, né? Ora, logo, não são mais, né, e não devem ser mais as nossas visões atuais ou as suposições sobre os acontecimentos futuros que devem servir ou que servem, né, como lâmpada, né, para os nossos pés. Não são as suposições que nos orientam, será que, né, será que vai dar certo? Será? Não, isso já não é mais uma realidade na vida daquele que verdadeiramente confia em Deus, né? Porque a revelação da palavra de Deus, tá certo? E acima de tudo, nos aponta, né, para o caminho que é Cristo. Nos mostra que o nosso alvo final é Jesus Cristo. Ora, mas nós também precisamos entender que na caminhada, né, do dia a dia, na vida, somos confrontados, né? Esses dois discípulos estavam sendo confrontados, né? E na caminhada, é óbvio, quem de nós já não experimentou decepção, frustração? Esses discípulos representam-nos, sim, em muitos momentos, né, da nossa caminhada. Afinal, em nosso caminho, né, não há somente momentos de alegria, mas há momentos de descrença, existem momentos de medo, existem momentos de fuga, existem momentos de frustração. Isso é natural, é a caminhada, né, da vida. Não há momento que, confundidos por descrenças, medos, né, nós queremos voltar, queremos fugir, queremos deixar, né? Queremos fazer o caminho contrário que estamos fazendo, né? Os discípulos lutavam, portanto, naquele momento com um amontoado, com um turbilhão de pensamentos, com um turbilhão de fatos. Afinal, eles viram Jesus Cristo ser crucificado. Ora, e aquilo produziu decepção. E justamente, né, portanto, meus queridos, nesta caminhada, né, o Senhor volta novamente a estar com ele. Que coisa bonita essa presença de Jesus Cristo. Quando agora, olhando para dois homens decepcionados, deles se aproxima. Que gesto, né? Fantástico, né? A palavra de Deus nos diz que enquanto eles discutiam, o próprio Jesus chegou perto deles e começou a caminhar com eles. Ou seja, não impôs absolutamente nada, só caminhou com eles, ao lado deles. Quando Jesus chamou seus discípulos, ele disse que os discípulos deveriam segui-lo, né? Mas agora o caminho também se faz ao contrário. Depois da morte e ressurreição, agora é Jesus quem vem até os discípulos. Como é fantástico esta transformação, né? Essa visão. O caminho, portanto, de Emaús, gente, é um caminho profundo na nossa existência espiritual. Ela nos ajuda, né? Muitas vezes, quando estamos decepcionados, quando estamos com medo, nos ajuda a entendermos algumas coisas, né, que são fundamentais. Caminho de Emaús é a hora em que nós olhamos, né, para o nosso planejamento de vida, né, para o nosso planejamento de trabalho, para o nosso planejamento econômico, para o nosso planejamento espiritual e perguntamos, né, o que está dando errado?
que eu estou fazendo que as coisas aparentemente não estão dando certo, né? Quantas vezes nós já nos perguntamos isso, né? Onde está, né, o problema? Onde foi que eu não consegui evitar esses resultados, né? Eu tinha uma expectativa e ela se frustrou. Eu esperava algo e ele não se concretizou, né? Nós esquecemos que, né, não cai, né, conforme a própria palavra do Senhor diz, uma folha, um fio dos nossos cabelos se não for da vontade do Senhor. Mas como facilmente isso é esquecido, né? Como isso facilmente é, às vezes, encostado, deixado de lado, e nesse pensamento, né, de que tudo está debaixo do controle de Deus, vem a frustração, né, vem a angústia, né? Ora, na caminhada, certamente, nós lutamos, né? Nós lidamos com as perdas, lidamos com os danos, lidamos com as frustrações. O caminho de Emaús nos traz essa realidade, é o caminho da perda, né? Nós não somente ganhamos, nós também perdemos, né? Em alguns momentos perdemos a alegria, perdemos a expectativa, né? O que mais nós acreditávamos está agora aparentemente enterrado, né? Está morto. Os discípulos confiavam que aquele seria a vitória verdadeira, né, daquele homem, mas que agora morto, crucificado, sepultado, o que ele poderia fazer? Né? Absolutamente nada. Né? Ora, aparentemente, né, nada parece mais então ter sentido. Mas no silêncio da estrada, né, as coisas são colocadas, então, numa ordem correta, numa ordem concreta. Quando Jesus se apresenta, ele começa, né, a fazer o quê? A dialogar, a conversar, né, a explicar as Escrituras. Ele começa a dar sentido aos acontecimentos. Né? Ou seja, quantas vezes as respostas às nossas dúvidas e perguntas, elas são difíceis de virem a princípio, mas se nós acalmarmos o nosso coração, se nós olharmos sobre outras expectativas, perspectivas, certamente nós iremos compreender aonde nós erramos, né? Por que o planejamento não deu certo, né? E então, né, o nosso coração terá um novo sentido. Ora, Jesus, ele vai explicando a palavra de Deus, né? Ele não faz uso de nenhum outro instrumento, né, de força, né, de questionamento. O seu instrumento é a palavra, né? Essa palavra, né, que alimenta a nossa fé, uma vez que a fé vem pela exposição da palavra, né, conforme Paulo diz lá em Romanos, capítulo 10. Né? Não há outro caminho, né? Pois aqueles que crerão, né, somente aqueles que ouvirem. E é por isso, então, que nós, né, como cristãos, nessa caminhada também, como Cristo fez com aqueles discípulos, devemos nos colocar, né, à disposição de outros para explicarmos, não segundo, né, os nossos conceitos, as nossas teorias, as nossas perspectivas, mas segundo a palavra de Deus. Né? Isso causa um efeito tremendo, né, na vida das pessoas. Né? Ora, o caminho de Emaús, portanto, ele é um caminho de revelação. Né? E, acima de tudo, de uma revelação positiva quando caminhamos. Né? Ou seja, em primeiro lugar, temos que ter sempre a consciência das nossas idas e vindas. Que às vezes precisaremos dar uma recuada, voltarmos alguns passos atrás para que, né, façamos a nossa caminhada de uma outra forma. Né? Os dois discípulos, após ouvirem, né, a palavra de Cristo que caminhava com eles, ficam extremamente felizes. Né? A energia volta, né? A esperança retoma, né, o seu lugar na mente, no coração e na vida daqueles discípulos. Né? E a palavra de Deus diz que na mesma hora, ou seja, não esperaram, levantaram-se e voltaram para Jerusalém. Né? Depois dessa experiência com o Cristo ressurreto, eles retornaram. Né?
correndo, correndo. Literalmente a palavra de Deus tem esse significado, né? Para aqueles que estavam em Jerusalém e que estavam com medo, né? Estavam prontos novamente para viver a vida em uma novidade de vida. Que coisa fantástica, né? Não dava mais para ficar parado, né? Ou seja, o caminho que eles acreditavam que é o que eles passariam a viver agora é refeito, é retomado, né? Não dava para ficar mais parado. Então voltam a caminhar, voltam correndo, né? A dinâmica da vida passa a ter agora uma intensidade. Se na volta para Emaús eles estavam caminhando, na volta para Jerusalém agora eles corriam, né? Ou seja, a vida tem encantos maravilhosos, ela tem uma dinâmica, né, que quando temos contato e deixamos, né, que o Espírito nos inocule de esperança, né, ela tem um ritmo diferente, né? Nós não caminhamos mais cansados, né? Nós vibramos. A vida, ela foi feita para vibrar, né? Essa é a verdade, né? Que vivemos num mundo caótico, temos turbilhões de pensamentos, temos decepções, temos frustrações, temos fatos que não agradam, né, a cada um de nós. Mas a dinâmica da palavra de Deus é realmente um choque nesse sentido contra esse pessimismo. Ele é um choque de otimismo. A palavra é um choque de esperança, né? Ora, e quando nós recebemos esse choque, tudo se transforma, né? É claro que tem lições, né, muito, muito preciosas de uma forma humana, né? Na caminhada para Emaús nós percebemos, né, quem se interessa por nós. Aqueles dois caminham solitários, vão trocando expectativas, muitas vezes negativas, de frustrações, né? Mas Jesus interessou-se por eles. E esse é o centro, né, de toda essa leitura, o cuidado de Jesus com os seus. O amor de Jesus, né, para com aqueles que o declararam, né, como Senhor e Salvador. Jesus se interessa, portanto, pela tua vida, meu querido. Jesus não te deixou, não, né? Você não está sozinho nessa caminhada. O Senhor sempre providenciará, né, a sua presença através do Espírito, ou até mesmo através de um amigo, né, de uma pessoa que de fato venha ao nosso auxílio nesses momentos difíceis, né? Esses amigos podem ser só os companheiros, né, aí da nossa caminhada, né, do nosso dia a dia. Mas quando nem esses estiverem perto de nós, você não pode duvidar. O próprio Senhor caminhará, né, com você. Ele virá ao teu lado, virá te socorrer, né? Ora, na caminhada então da vida, nós também, e esse é um outro ensinamento, podemos trocar as nossas experiências, né? Podemos ser verdadeiros, né, uns com os outros. Eu acredito que aquele diálogo entre aqueles dois discípulos decepcionados para o caminho de Emaús era um caminho de abrir o coração, né? Abrir a mente, expor realmente, né, as nossas frustrações. Quantas vezes, né, nós seguramos as nossas angústias, seguramos os nossos medos, não compartilhamos, temos receio porque não queremos dar a entender que somos frágeis. Tolice total e absoluta. Todos nós somos frágeis, todos nós somos pequenos, né? Todos nós não entendemos verdadeiramente ainda a dinâmica da vida, né? Então, o caminho de Emaús, tá certo? O caminho para Emaús é um caminho de desabafo. É um caminho onde conversamos, né? Onde dialogamos, onde temos coragem de demonstrar a nossa fragilidade, onde não temos receio de chorar, de confessarmos os nossos erros, né? Os nossos pecados. Por quê? Porque é humano, gente, nós nos esvaziarmos de rancores, né, dos nossos medos. Gente, isso tem que acontecer, né? Por quê? Porque somos gente, porque Deus nos fez humanos.
Porque Deus nos fez pessoas, né? Porque Deus realmente nos criou a sua imagem e semelhança. E Deus também chora com a humanidade. Deus também sofre com a humanidade, né? Deus, na sua palavra, revela em muitos momentos o quanto ele sofreu pelos seus. Ele se interessa, sim, né? Então, abrir o coração, né, como aqueles dois discípulos fizeram, é fundamental, né? Os consultórios aí, psiquiátricos, psicológicos, né, estão repletos, porque as pessoas cada vez mais têm medo de se expor, têm medo de se abrir, têm medo de falar a verdade, né? Mas o contrário, né? Quando nós desabafamos, quando nós ouvimos, quando nós apegamos-nos novamente à vida, nós queremos correr novamente, né? Parece que a energia volta com uma intensidade, né? E que as coisas são movimentadas, o dínamo espiritual realmente mexe, né, com a nossa máquina. E, então, caminhamos agora de uma forma diferente, corremos, né? Corra. Se você tem andado, né, caminhando até agora, se você tem andado cabisbaixo, frustrado, angustiado, né, deixe que o Senhor te fale. Deixe que a palavra de Deus traga o consolo, traga a esperança de volta. Eu tenho certeza que quando isso ocorrer, você correrá, você voltará, você será um atleta, né? Verdadeiro no sentido de entender a vida como enorme, como um grande presente de Deus. Não desanimemos, corramos com perseverança, né, o caminho que nos está proposto. Porque o caminho, né, do cristianismo não é um caminho de super-heróis, né? Não somos, gente, não somos super-heróis. Ponha isso na cabeça, nós não somos semideuses, né? Nós somos seres humanos frágeis que precisam exatamente desse cuidado de Deus. Reconheçamos hoje, reconheçamos amanhã, reconheçamos sempre que a presença do Senhor é fundamental. Deus nos abençoe com um dia especial, com uma semana, com tempo de luta, com tempo de conquista. Seja feliz, né? Faça a vida valer a pena, em nome de Jesus. Amém.